meninos e meninas do meu canal das Pretas, canal que faz diferença. Meu nome é Jesuína, esse é meu canal. Fique à vontade, pode entrar. Se você é novo aqui, maratone os vídeos são simples, é um canal simples. Aqui está a palavra de Deus. Eu fiz um propósito esse ano de orar, ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias, como oferta ao Senhor. Está aqui a Bíblia. Estou aqui tomando meu suquinho de uva, que eu amo. Minha bebida predileta é suco de laranja natural e suco de uva. É a coisa mais deliciosa. Ai, que delícia. Comendo um pedacinho de panetone. Que sobrou do Natal. E aí, como foi o Natal de vocês? Tudo bem? Vocês estão bem? Espero que sim. Vim comentar com vocês. Teve uma moça que era do círculo de oração e atentou contra a própria vida na igreja Assembleia de Deus. Foi lá pro lado de Pernambuco. Ela entrou na igreja e pegou uma corda e atentou contra a própria vida. E acabou conseguindo. Eu gosto muito da Bíblia e é a minha força, a palavra de Deus. Essa moça podia estar num processo de depressão. Os crentes, as pessoas crentes que conhecem a Bíblia, são pessoas que os pastores não aconselham a pessoa a procurar um psicólogo, um psiquiatra ou então a ver a realidade. As pessoas evangélicas são bitoladas, às vezes, elas se estão sentindo deprimidas e elas não procuram médico, elas têm vergonha de procurar um médico, procurar um remédio, elas ficam só dentro da igreja ali, e às vezes se tornam pessoas religiosas e na hora de uma doença, quando você está com problema de pressão, você procura o médico que deu remédio para pressão. Quando você está com suspeita de estar com glicemia alta, você procura um endócrino. Todo médico tem um cardiologista, tem um hematologista, cada área da medicina tem a sua parte. As pessoas evangélicas, às vezes, elas não admitem que estão passando por uma depressão, não admitem, e é visto com muito tabu dentro da igreja. Uma vez eu vi esses dias um caso muito triste de uma mulher da Universal, 65 anos, quando aconteceu a mesma coisa com ela. Ela chegou em casa com uniforme de obreira e acabou atentando contra a própria vida e conseguindo. 65 anos, faleceu com a roupa que ela servia à Santa Ceia, com a roupa que ela servia no altar, com a roupa que ela... Nossa, foi uma das notícias mais tristes que eu vi. Apesar de eu já não frequentar a Universal, mas eu fiquei muito triste porque eu fui muitos anos dessa igreja e essa senhora com 65 anos fez isso contra a própria vida. Às vezes você chega na igreja, o pastor só tem ali as suas sobrecargas, coisas para fazer, no grupo de oração, no grupo do isso, daquilo outro, às vezes o pastor não ouve. Às vezes também você tem vergonha de conversar com alguém, e às vezes você vai conversar com alguém, as pessoas falam que tudo é demônio, na igreja evangélica tudo é demônio. Eles não conseguem, eles vivem numa bolha, numa ilusão. Eu conheço uma pessoa que vive numa bolha, que ele disse que vai ficar rico sem nunca trabalhar na vida. E quando você fala para a pessoa trabalhar, a bolha que ele vive, eu não sei o que o inimigo pôs na cabeça dele, que eu não posso trabalhar. Tem pessoas que põem uma coisa na cabeça. Vou contar aqui, aqui é um canal evangélico. Uma vez eu vi um caso no Datena, assim, 2 mulheres receberam a profecia que Deus ia dar uma casa para elas. Posso dizer, como os crentes vivem numa bolha. Você tem que ser de fé e não biruta das ideias. Elas colocou na cabeça que ia ganhar uma casa. As duas entraram numa casa, não sei se a casa é delas ou não, fechou a casa todinha, pegaram um plástico preto, colocaram em volta das janelas e começaram a orar, que elas iam ganhar uma casa. Orar, que ia ganhar uma casa. Uma delas foi ficando fraca, é a jejum e oração. Foi ficando fraca e veio a falecer nessa casa.
A outra continuou orando, mas de repente começou a ficar fraca também, ficou fraca. Os vizinhos, não sei como souberam, foram lá arrebentar a porta e, e salvaram ela. Primeiro ponto, ó, o crente religioso vive numa bolha, ele usa a fé, mas não usa a inteligência. Na Igreja Universal fala muito da fé inteligente, mas não é o que se acontece. Se Deus quisesse dar uma casa para as duas, como é que Deus ia fazer? Deus ia tirar o teto e fazer outra casa cair em cima da casa delas? Elas iam orar até ganhar uma casa. Mas para elas ganhar uma casa, elas teriam que trabalhar, juntar dinheiro, ou ser sorteada no prêmio, em algum prêmio, ou algum parente, ou alguma herança. Como as duas presas dentro de uma casa, com as portas todas fechadas de saco de lixo, como elas iam conseguir ganhar uma casa? Nem que Deus quisesse, ele ia conseguir fazer isso. Tem pessoas que são evangélicas, elas põem uma coisa na cabeça, mas elas não lutam. Existe uma coisa, fé e ação. Por exemplo, Deus falou que vai te dar um carro. Tu tem que tirar a carteira, você tem que comprar um carro. Se você vai ganhar do irmão, já vi muitos testemunhos aqui daquela missionária Zete, dela ganhar um carro novinho. Mas ela estava andando na rua, passou numa concessionária, o rapaz deu um carro novinho para ela, o nome é Zete Alves, eu acho. As pessoas evangélicas perdem a noção de inteligência. Deus falou que você vai ficar rico, como se você não trabalha? Como se você não corre atrás de nada? Como se você não luta atrás de nada? Como se você não vai atrás do seu pão de cada dia? Como você vai ficar rico? E o pessoal crente não pode julgar na loteria, na Mega Sena, nem na Mega da Virada, nem na outra mania. Não pode julgar porque é pecado. Então, ou você trabalha e você ganha, ou você trabalha honestamente para enriquecer, que é difícil enriquecer, ou você ganha na loteria e crente não joga. Então, as pessoas crentes vivem numa bolha. Se você está passando um problema de depressão, e você está se sentindo muito mal, nada contra ir à igreja, orar e buscar a Deus, mas se você puder procurar um psicólogo ou um psiquiatra, você vá no psiquiatra, no psicólogo, fazer uma terapia, porque isso é para sua mente saudável. Também tem pensamentos saudáveis, talvez ginástica, mas primeiro procure um psicólogo, um psiquiatra, para que ele possa te orientar e te medicar. Porque crente é gente como qualquer outra pessoa. Teve um episódio que eu pensei em suicídio. Não sei porquê, eu trabalhava na casa de repouso e me deu uma tristeza tão grande. 2 semanas, eu lembro 2 semanas contadas assim, dias a dia, assim, uma tristeza, um desânimo muito grande da minha vida. Eu trabalhava até com uma dona que eu adorava muito, gostava muito, dona Berenice Bisutti. Trabalhava com a Rosângela, que era uma pessoa maravilhosa. Dona Ivonete, que me enlouquecia, mas eram pessoas que eu gostava de trabalhar, e a gente sempre estava conversando, e eu estava numa tristeza tão grande, um dia eu fui para a igreja, um dia domingo de manhã, e eu me senti tão triste, 2 semanas muito triste. Assim que eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, eu comecei a orar, e Deus naquele momento tirou aquela tristeza de mim. Eu já procurei um psicólogo do PAMOS, tive uma consulta com uma psicóloga do PAMOS, e ela conversou comigo, não deu remédio nenhum, não lembro o que ela passou, eu não lembro, faz tempo. Cheguei em casa, olhei, sentei no sofá, porque era domingo de manhã, e eu sentei e orei. Quando eu acabei de abrir os olhos, aquela tristeza, aquele desânimo, aquele peso, parecia que eu tinha um buraco no peito, saiu do meu coração. Graças a bom Deus, apesar de todas as minhas falhas, eu leio muita Bíblia, eu gosto muito de louvar, eu gosto muito de música, amo música, apesar de eu gosto de música cristã, gosto também do Racionais, parece estranho, mas eu gosto do Racionais MCs, eu gosto de algumas músicas normais mesmo. No meu momento de adoração com Deus, eu gosto de Cassiane, eu gosto de Rose Nascimento, de Anjo Jesus.
Mas no dia a dia também eu escuto Racionais, O Homem da Estrada. Você já viu eu cantando aqui no canal. E músicas normais. Eu gosto muito de contrabalançar as músicas do meu momento de louvor e adoração. E com músicas normais do dia a dia, para faxinar a casa, para dançar. Se vocês quiserem fazer um vídeo aqui dançando e cantando para vocês. Mas essa irmã, essas duas irmãs em Cristo, duas irmãs que fizeram isso com a própria vida, é muito triste para a gente da comunidade evangélica, para a gente que conhece a palavra de Deus, que um dia uma pessoa teve na igreja de Cristo, elas chegarem a esse ponto de cometer um ato tão triste na vida delas. Sim, eu acho muito triste. Mais um gole. Se você está passando por momentos de tristeza, de raiva, angústia, ansiedade, procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra e procure Deus também. Tenha esse momento com Deus. Para, chato! É o meu filhinho de 4 patas. Para com isso! Procure a palavra de Deus, procure um psicólogo, um psiquiatra, se ele passar uma medicação, tome a medicação direitinho, se levante, porque Deus não te criou para ficar deitado, prostrado e acamado. Eu sei que isso tem a ver de viver prostrado, acamado, tem a ver com depressão, porque depois disso eu tive outro episódio de depressão. Não sei se é depressão, mas eu fiquei 2 semanas só deitada, desanimada, principalmente quando eu comecei a ter esse problema nas mãos, que estou com artrose. Eu fiquei muito mal emocionalmente, só triste, só deitada. E eu não conseguia ter força para me levantar. Mas graças a Deus sempre eu tive meu louvor, minha música que eu amo, minhas músicas prediletas, a palavra de Deus, e tenho o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E sempre eu me sinto assim, eu procuro Jesus. Mas se um dia eu ver que a tristeza passar de muito tempo, eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, porque não é vergonha nenhuma. Essas duas notícias me deixaram muito triste. Eu fiquei muito triste com essa irmã da Universal, talvez por ser da mesma igreja que eu frequentei. Imagina você com a roupa de obreiro, ela passou na casa da vizinha, conversou com a vizinha e disse que ia fazer isso com ela num lugar que não desse para ninguém achar ela. Aí a vizinha devia ter ligado para um parente dela, um familiar, avisado alguém na casa dela para impedir isso. Infelizmente, ela não conseguiu impedir. Que Deus tenha piedade da misericórdia dela. Tem muita gente que fala que quem comete esse negócio não tem salvação, mas eu não sei. A misericórdia de Deus e o poder de Deus é muito mais além do que pedimos e pensamos. E eu fiquei muito triste. Foi a pior notícia que eu recebi esse ano. Mas vou acabar de comer meu panetone, tomar o meu delicioso suco de uva. E essa reflexão para vocês. Cuide da sua saúde mental, do seu coração. Tem duas notícias que me deixaram triste, infelizmente. Não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.